Há muitas histórias sobre a Segunda Guerra Mundial, das trágicas àquelas que nos motivam. Talvez uma das experiências mais comoventes tenha sido a da família Akuni, dividida pela guerra uns contra os outros e contra suas próprias identidades. Ichiro Akuni e sua mulher Yukie imigraram do Japão para os Estados Unidos em 1918 em busca de oportunidade e abriram uma pequena mercearia na parte central da Califórnia e criaram 9 filhos. Quando a senhora Akuni morreu em 1933, as crianças foram viver com parentes no Japão e o pai seguiu logo depois. Embora a adaptação tenha sido difícil depois de terem nascido e sido criados nos Estados Unidos, o filho mais velho, Harry, criou fortes laços com seu tio-avô, que o ensinou a língua, a cultura e os valores japoneses. Apesar disso, quando Harry e seu irmão Ken atingiram a idade para trabalhar, voltaram ao país que consideravam seu lar, indo morar perto de Los Angeles. Mas em 7 de dezembro de 1941, houve o ataque a Pearl Harbor. Agora em guerra com o Japão, o governo dos Estados Unidos não confiava na lealdade dos cidadãos que tinham família ou ligações com ascendentes do país inimigo. Em 1942, cerca de 120 mil nipo-americanos que viviam na costa oeste perderam seus direitos civis e foram forçados a se mudar para campos de concentração. Embora a maioria deles, como Harry e Ken, fosse Nisei, americanos com dupla cidadania, nascidos nos Estados Unidos, filhos de imigrantes japoneses. Os irmãos não só tinham contato muito limitado com a família no Japão, mas também ficaram confinados em um campo remoto no Colorado. Mas sua história teve outra reviravolta quando recrutadores da inteligência militar dos Estados Unidos foram ao campo à procura de voluntários que falassem japonês. Apesar de como o governo os tratava, Harry e Ken agarraram a oportunidade de deixar o campo e provar lealdade como cidadãos dos Estados Unidos. Tendo estudado no Japão, logo começaram sua missão, traduzindo documentos capturados, interrogando soldados japoneses e produzindo propaganda em língua japonesa destinada a convencer forças inimigas à rendição. O trabalho dos irmãos foi inestimável para o esforço de guerra, dando informações vitais sobre tamanho e localização de forças japonesas. Mas ainda enfrentavam discriminação e desconfiança dos companheiros de arma. Harry lembra quando seu equipamento de combate desapareceu misteriosamente quando ia saltar de paraquedas sobre território inimigo e um oficial branco relutava em lhe entregar uma arma. Não obstante, os dois irmãos continuaram a servir com lealdade até o fim da guerra. Mas Harry e Ken não eram os únicos irmãos da família Akuni a lutar no Pacífico. Sem que eles soubessem, 2 irmãos mais jovens, o terceiro e o quarto dos 5 rapazes Akuni, serviam com dedicação à Marinha Imperial Japonesa. Saburo na Força Aérea Naval e Shiro, de 15 anos, como instrutor de treinamento para novos recrutas. Quando a guerra acabou, Harry e Ken serviram nas forças de ocupação aliada e foram vistos como traidores pelos locais. Numa reunião familiar com todos os irmãos Akuni em Kagoshima, depois de uma década descobriu-se que os 2 pares de irmãos tinham lutado em lados opostos. Os ânimos se exaltaram e quase houve uma luta até que o pai interveio. Os irmãos conseguiram fazer as pazes e Saburo e Shiro juntaram-se a Harry e Ken na Califórnia e, mais tarde, lutaram pelo exército dos Estados Unidos na Coreia. Somente em 1988 o governo dos Estados Unidos reconheceu a injustiça de seus campos de concentração e aprovou pagar compensações financeiras para os sobreviventes. Mas o maior arrependimento de Harry foi não ter tido a coragem de agradecer ao seu tio-avô japonês que tanto lhe ensinou. A história dos irmãos Akuni abrange muitas coisas: a família dividida pelas circunstâncias, o tratamento injusto aos nipo-americanos e a luta pessoal para reconciliar as 2 identidades e nacionalidades. Mas também revela um relato mais amplo da história americana: a opressão sofrida pelos vários imigrantes e sua perseverança em superá-la. Se você gosta de aprender sobre história, inscreva-se neste canal, porque as lições de ontem podem nos ajudar a enfrentar os desafios de hoje.